Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Bom dia, está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você que nos assiste pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é opiniãoagora40uhf@gmail.com. O nosso e-mail opiniãoagora@punoticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O nosso portal de notícias, ainda em fase de teste, é o www.punoticias.com. O nosso telefone, para que você possa participar, a nossa linha direta, que já está aberta, é o 19-3302-0271. E nós começamos o programa de hoje com boas notícias. A começar da saúde pública, que o Dr. Beto Pianelli, corajoso secretário de saúde, falou com a imprensa e deixou claro que a saúde pública está com um déficit muito grande de médicos. E olha, vale lembrar que são em várias áreas esse déficit hoje na saúde pública, e o número gira aí em torno de, segundo o que o nosso secretário informou, são 100 médicos, um déficit de 100 médicos. E o mais interessante é que o déficit maior de médicos é na área da pediatria, quando a saúde trabalha com 80 médicos a menos, conforme informou aí o secretário de Saúde, Beto Pianelli. Parabéns, secretário. O que o povo quer é isso. O povo quer ouvir uma resposta, porque problema tem, claro. A saúde pública em Piracicaba, em relação a muitas outras cidades, ela tem sido exemplo, ela tem sido modelo de saúde. Mas nós sabemos que ainda falta muita coisa, principalmente nas UPAs da cidade, Vila Cristina, Vila Sônia, Vila Resende, também lá no Piracicamirim. Então, o que acontece? O povo quer uma resposta da demora, do atendimento, quando marca médico e não tem, ou quando marca os exames e atrasam. Está aí, olha, uma resposta muito clara que o corajoso secretário de Saúde está dando a Piracicaba. E que o que antecedeu ele não teve coragem de dizer isso, porque esse déficit não vem somente agora do governo Ferrato, já vem do governo Barjas. Só que nós não tivemos um secretário corajoso que fosse até a imprensa e dissesse: olha, nós estamos com um déficit de 100 médicos. Quer dizer, corajoso secretário, parabéns. O que a cidade quer é uma resposta desse tipo, uma resposta concreta, uma resposta verdadeira e que realmente explique para a população o que está acontecendo. Gostaria que o nosso secretário de Trânsito e Transporte tivesse o senhor secretário de Saúde como exemplo e também falasse com a imprensa e dissesse o que é realmente que acontece no transporte público, que continuam esses ônibus feitos carroças rodando, continuam esses terminais sem condições, sem segurança, e o aumento da tarifa que inclusive já foi considerado aí abusivo. Então, parabéns ao secretário Beto Pianelli por falar conosco e já dar aí a definição do que é o principal problema hoje na saúde pública. E parabéns a toda a administração, claro que vem fazendo um trabalho brilhante, mas esses pormenores, aliás, esse não é nem um pormenor, esse é um por maior da saúde pública, e que o secretário Beto Pianelli foi corajoso. Foi até a imprensa e disse: está com um déficit de 100 médicos. Parabéns ao secretário pela coragem. Falando também em carnaval, carnaval de Piracicaba foi um carnaval tranquilo, claro que tem sempre aí algumas pequenas ocorrências, mas que a Guarda Civil Municipal, junto à Polícia Militar e os demais órgãos de segurança, fizeram aí a segurança e também deram a proteção no Carnaval de Rua de Piracicaba. Quero parabenizar nosso competente comandante, o capitão do Exército Brasileiro da Reserva, Silas Romualdo, que colocou nas ruas de Piracicaba 400 guardas civis para que garantisse aí a segurança da população piracicabana. A Polícia Militar também com um bom efetivo, o qual nós não temos o número aqui ainda, mas que também colocou um efetivo bom na rua para auxiliar aí a Guarda Civil. O SAMU, que esteve presente durante todo o tempo e continuará presente,
Hoje ainda nós temos mais carnavais, estaremos aí contando com o apoio de todos. E também uma novidade aqui, o prefeito Gabriel Ferrato esteve presente no carnaval, prestigiou o prefeito Gabriel Ferrato e mais algumas autoridades, e o prefeito deixou claro que carnaval é uma festa, uma alegria, e que realmente, né, a própria palavra diz, carnaval é festa da carne, festa carnal, não é para fazer briga, nada, mas é uma festa para diversão. Então foi um carnaval tranquilo e também tivemos um pormenor de um gerador que teve um pequeno problema e atrasou o início do desfile, dos desfiles. A Realeza abriu o desfile do carnaval em Piracicaba e logo em seguida desfilaram aí com muito brilhantismo as escolas de samba da nossa cidade. Parabéns ao povo piracicabano, parabéns aos nossos carnavalescos, parabéns à Secretaria de Turismo, na pessoa da Rose Massaruto, à Prefeitura Municipal de Piracicaba, à Câmara de Vereadores e todas as autoridades, órgãos, entidades públicas, civis, militares que estão colaborando para a festa do Carnaval de Piracicaba, que é uma das maiores festas no decorrer do nosso ano de 2013. Em Saltinho nós tivemos lá também um carnaval, que está sendo também um carnaval tranquilo, organizado pela Rádio Estúdio FM, com apoio da Prefeitura Municipal de Saltinho e também da Câmara Municipal de Saltinho. Também estiveram lá os policiais militares garantindo a segurança da população, garantindo ali a tranquilidade. Lembrando que o Carnaval de Saltinho participam bastante famílias, participam também bastante adolescentes, bastante aí juventude. Tivemos um carnaval tranquilo, tivemos aí uma pequena ocorrência, pequena assim, aos nossos olhos, porque nós somos, né, cidadãos civis, mas no sábado nós tivemos lá uma ocorrência onde um pequeno tumulto, uma pequena briga que foi causada por alguns vândalos, por algumas pessoas que são agressores da sociedade. Eles estiveram lá e acabaram causando alguma confusão. Então a polícia, no seu direito, no seu poder, agiu de forma, ao meu ver, correta. A polícia agiu, quando saiu esta confusão, a polícia entrou para tentar amenizar e o resultado que teve, a resposta que teve da polícia ter agido, primeiro a polícia tentou agir de forma branda e tranquila, mas o que a polícia teve foi um revide de garrafas de vidro que foram jogadas nas viaturas policiais. Então por aí, você que me assiste agora, que você costuma falar que a polícia vai dar tiro a vulto de borracha e faz isso e faz aquilo, olha, procure ver bem o que você fala, porque se a polícia não agir de forma rigorosa, não radical, mas rigorosa, dentro daquilo que a lei lhe confere o direito de agir, acaba virando um caos. Então a polícia agiu primeiramente de forma pacífica, mas quando os policiais militares perceberam que os agressores tentaram agredi-los e também começaram a jogar garrafas na viatura policial, obviamente que teve que agir, inclusive com balas de borracha, spray de pimenta, para poder garantir ali a segurança daqueles que foram para divertir e não para causar briga e nem tumulto. Então eu quero aí estender os meus cumprimentos à Polícia Militar, ali da região de Capivari, se eu não me engano, a 3ª Companhia, que agiu de forma profissional e agiu de forma prudente para que pudesse garantir o carnaval, a festa ali em Saltinho. Então, parabenizar mais uma vez a Prefeitura, parabenizar a Câmara, o rádio, parabenizar ali alguns amigos nossos das secretarias, como o Totonho e também ali o Chicão e outros que colaboraram. Foi uma festa maravilhosa, uma festa gostosa de se divertir, comandadas ali pelo DJ Marcelo, pelo DJ Lucas, que são grandes amigos nossos, e nós tivemos a oportunidade de participar e prestigiar ali o Carnaval de Saltinho. Então, mais uma vez, parabenizar o público de Saltinho. No domingo foi uma festa de paz, uma festa tranquila, onde a própria população colaborou, que quando pensavam em sair algum tumulto ali, a própria população já dava um jeito de amenizar, porque, inclusive dentro do rigor da lei que a polícia agiu, tinha um horário para terminar, um horário para ser cumprido. E quando saía alguma confusão, a festa parava. Então agiram ali, tanto as autoridades como os policiais, agiram de forma prudente, o que garantiu e continuará garantindo a segurança do Carnaval em Saltinho e a segurança do Carnaval em Piracicaba. Dentro das nossas matérias, falamos da saúde, falamos também do Carnaval de Piracicaba, do Carnaval de Saltinho. Eu quero falar aqui também que eu tive a oportunidade de estar no sábado, no domingo, eu tive a oportunidade de almoçar com o meu amigo de profissão,
colega de trabalho, o Ayrton Salles, da Rede Globo de televisão, apresentador do Jornal Regional da TV Tem, ali da região de Sorocaba. Tivemos um almoço bastante fraternal, um almoço gostoso, então eu quero registrar aqui os meus abraços ao jornalista e apresentador do Jornal Regional da região de Sorocaba da TV Tem, o Ayrton Salles, e o Reinaldo, o doutor Reinaldo Contó, advogado também, que esteve conosco, estivemos almoçando, batendo um papo. E é gostoso essa união entre os profissionais das televisões. Não importa se é da Rede Opinião, ou se é da Globo, ou se é da Record, o importante é essa união e esse fraternal abraço que nós sempre damos um ao outro. Então, mais uma vez, agradecer a eles e deixar aqui o meu grande abraço. Eu vou falar para vocês também do carnaval, aliás, do brilhante baile. Olha que interessante. Eles tiveram ali uma unificação de um carnaval e um baile forró, que foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. Antes de nós assistirmos a matéria, eu quero dizer que eu vou receber aqui daqui a pouco o cardiologista Dr. Paulo Serra. Cardiologista que, diga-se de passagem, já pertenceu aí, foi diretor, foi membro do hospital, já foi agraciado com títulos, e nós vamos falar daqui a pouquinho aqui. Já temos aí os internautas que já enviaram algumas perguntas, inclusive eu brinquei com o Dr. Serra, né, que tem algumas perguntas difíceis. Aí, se ele, aqui no caso, ele ficar meio preocupado em responder, nós vamos buscar um livro, né, e vamos passar para o telespectador de forma aí que você possa ver se o seu coração ainda tem mais alguns anos ou tem mais algumas horas, tá? Daqui a pouquinho o doutor Paulo Serra, competente cardiologista, comigo aqui nos estúdios da Rede Opinião. Antes, porém, nós vamos à matéria, o baile forró de carnaval, que aconteceu no sábado, teve a honra e o prestígio da banda Chapadão, uma das mais excelentes e profissionais bandas, e foi realizada no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, no sindicato, o verdadeiro sindicato do metalúrgico, e que ali levou alegria, festividade. Nós vamos, assista comigo e depois nós vamos fazer um rápido comentário sobre esta matéria. Agora nós estamos no meio da pista de dança aqui no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. E o pessoal vem pra cá, vem descontrair, vem curtir uma das melhores bandas forró de Piracicaba e região. É o som da banda Chapadão e, é claro, as pessoas vêm de fora, Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, Capivari, São Pedro, toda a nossa região conferindo aqui um dos tradicionais bailes forró. Aliás, há mais de 10 anos o Clube do Sindicato já realiza esse bailão forró. E lembrando para você que nos assiste aqui pela TV Metal, segurança, tem também o alvará do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Piracicaba, justamente para você ficar tranquilo por conta do incidente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aqui é carnaval e é forró também, e você, é claro, vai ver muito mais imagens, muito mais notícias do que está acontecendo aqui nessa noite. Acompanhe. Carnaval estilo de forró. É, ótimo, excelente. Principalmente para nós, que estamos numa idade assim, meia madura, né? É excelente o forró e o carnaval junto. Muito bom. Tá gostando do baile? Muito. Aqui é sempre muito bom. Todo sábado a gente frequenta, é muito bom. Quer dizer, já são frequentadores assíduos já há um bom tempo. Assíduos aqui, todo sábado a gente marca presença. Tá aí, você assistiu comigo aí uma matéria sobre o carnaval do Sindicato dos Metalúrgicos. Foi uma mistura de carnaval e forró. Então ficou um carna-forró, vamos dizer assim. Eu quero parabenizar o Zé Luiz Ribeiro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e quero parabenizar o meu amigo Hugo Liva Júnior. Em nome do Hugo Liva, eu quero estender meus cumprimentos a toda a diretoria do sindicato. Gente, quando a gente fala do sindicato, vale lembrar, aliás, é importante lembrar que o sindicato, além de proporcionar alegria, diversão, bem-estar, proporciona também a segurança. São ali vários seguranças, uma equipe muito grande, que passa de 100 seguranças só dentro do salão. E como você pode ver comigo ali, você pôde ver na matéria que foi feita ali o meu colega de profissão,
Aliás, quero registrar o meu abraço a ele, Marcelo Bandeira, um grande amigo, um grande colega, um grande professor de TV, de rádio, e com muito profissionalismo ali fez a matéria do sindicato. E até foi interessante aquela senhora dizer, né, para nós que já estamos com a idade avançada, não é idade avançada não, nós que já estamos com uma experiência grande, né, porque eu também não sou mais novo, mas foi um baile que todo mundo aproveitou, divertiu, todo mundo ali participou da alegria, participou da diversão, e com um detalhe, com toda a família, com todos os amigos e também aqueles que por lá passaram. Lembrando que o Salão do Sindicato é um salão exemplar na cidade, com todos os alvarás, com todas as garantias que são dadas por lei, com a permissão dos bombeiros, com o rigor da fiscalização feita ali pelas nossas autoridades do município de Piracicaba. E quero mais uma vez deixar aqui os meus agradecimentos pela parceria do nosso Sindicato dos Metalúrgicos com a população da cidade de Piracicaba e também com a população da região que vão lá, participam e prestigiam os bailes de carnaval do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós vamos para um rápido comercial e na volta eu tenho a honra de conversar aqui, de fazer um bate-papo gostoso com o médico cardiologista, Dr. Paulo Serra, que vai falar com você sobre um dos principais órgãos que administram o nosso corpo, o corpo humano, que é o coração, como o pessoal diz, né? Seu coração está batendo? Tá, porque se ele parar, eu estou morto. Então, daqui a pouquinho, o Dr. Paulo Serra vai falar conosco. Não saia daí que eu volto já. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Eu quero mandar um abraço aqui também ao meu amigo Wilson Tietz e também ao Lourenço Tayar, do jornal A Gazeta de Piracicaba, um grande parceiro deste programa e que a partir desta semana você já pode ver também lá o anúncio da Rede Opinião, o anúncio do programa Opinião Agora, que está circulando nas edições da Gazeta de Piracicaba. Nosso muito obrigado pela parceria sempre, nosso muito obrigado por estar conosco e também fazer esta parceria importante dentro da mídia, da imprensa e da comunicação da notícia no nosso município e em toda a região. Eu quero também, eu estava me esquecendo aqui, mas eu quero parabenizar a torcida quinzista, o Esquadrão do 15, que no domingo de manhã fizeram um belo desfile ali na Rua do Porto, ali nas proximidades da Ponte Pêncil. Saiu dali o bloco, saiu o bloco da EMA, saiu o bloco do pessoal da saúde, o bloco do pessoal do GLBTT e também saiu o bloco do Esquadrão do 15. Agora, uma coisa que me entristeceu, olha só, vocês fizeram um desfile brilhante, um desfile com bandeiras do 15, bandeiras do movimento GLS, fizeram um desfile com bandeiras do bloco da EMA e belíssimo, belíssimo, todo mundo comemorando, festejando o nosso glorioso 15 que completa 100 anos e também marca registrada no Carnaval 2013. Parabéns a vocês por levarem o nosso 15 lá em cima, por levarem o nosso 15 ao destaque, por falarem do nosso 15 com vibra, com bastante alegria e com aquela vibração gostosa, aquelas bandeiras do 15 sendo abanadas, sendo balançadas. Só que eu vou deixar uma dica aqui para vocês, uma dica do apresentador Marcelo Oliveira. No próximo desfile que vocês fizerem, coloquem também lá uma bandeira brasileira, valeu? A bandeira brasileira ela vai abrilhantar mais ainda o desfile, porque o pessoal estava lá balançando as bandeiras, cantando o hino do 15, mas é lamentável que o brasileiro, não é só o piracicabano não, todo brasileiro, ele sabe o hino do seu time, ele balança a bandeira do seu time, ele carrega a camisa do seu time, mas ele não balança a bandeira da pátria, ele não carrega, ele não veste a camisa da pátria, salvo em época de Copa do Mundo. Aí sim, você vê o brasileiro, o Brasil enfeitado de verde e amarelo, com as camisas do Brasil, mas acabou a Copa do Mundo, esquecem do patriotismo. Então, o próximo desfile, gente, abrilhantem mais, coloquem lá, vistam pelo menos uma camisa do Brasil,
ou então levem essa camisa na mão, deixem lá defraudada a bandeira brasileira. E outra coisa, outro detalhe, nós cantamos o hino do nosso time, mas nós não cantamos o hino do Brasil. Eu duvido, eu sou capaz inclusive até de fazer uma enquete para saber quem é que sabe cantar o hino nacional brasileiro sem errar uma vírgula, não tem ninguém. Então, vamos ser torcedor, mas antes de tudo vamos ser patriota. O Brasil pode ter no governo, poder algumas pessoas que infelizmente deixam a desejar, como é o caso do Senado, por exemplo, né? Um absurdo o que está acontecendo no Senado. O presidente que foi colocado no Senado, é um absurdo, é o fim do mundo, né? Depois de tudo que o cara fez, o caboclo ainda ser presidente do Senado Federal. Isso, como diz o meu amigo Boris Casoy, é mais do que uma vergonha. Bom, eu tenho a oportunidade de receber aqui médico cardiologista, nós já conversamos nos bastidores, mas para você, telespectador, ter uma noção, é cardiologista, membro sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Foi outorgado com o título de especialista em cardiologia pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também pela AMB, Associação Médica Brasileira. Foi coordenador das UTIs do Hospital da Cana e vice-diretor clínico daquele hospital. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Paulo Serra. Dr. Paulo Serra, primeiro uma honra grande recebê-lo aqui e dizer para o senhor que seja muito bem-vindo ao programa Opinião Agora, a Rede Opinião de TV. Bom dia a todos os ouvintes aí, agradecer o convite de vocês, em especial você, Marcelo, para dar essa oportunidade aqui de a gente poder esclarecer um pouco sobre a saúde aqui para os ouvintes de Piracicaba. Então, dentro do possível, a gente vai tentar esclarecer as dúvidas que surgirem. E como eu disse, doutor, antes de nós entrarmos para o segundo bloco, eu disse no primeiro bloco, o senhor trouxe o livro aí que fala, né, conforme o problema que o coração está, se a pessoa tem horas ou dias de vida, né? A gente tem uma colinha com Deus. Até essa foi muito boa, uma colinha com Deus. Doutor Serra, Paulo Serra, é parente do ex-governador Geraldo Serra, do governador José Serra ou não? Não. Governador atual Geraldo Alckmin, né? Doutor Paulo Serra, o senhor também foi candidato, né, a vereador por Piracicaba e teve 1.625 votos, é isso? Justamente nessa... Pelo PPS. PPS, é a segunda vez que eu me candidato. Sim. Na primeira tive 800 e poucos votos, dessa vez dobrou, né, a votação. Sim. E estou como primeiro suplente, na expectativa aí, se tiver oportunidade. Qual vereador que o senhor ficou como suplente? Todo o PPS, né? Então, PPS. Qualquer Então, um deles, tanto o Mosquini como o Carlinhos, ou o Dirceu, que, né, venha a precisar aí se licenciar, e tomara que seja por um motivo bom, não é verdade? O doutor Paulo Serra está aí como suplente. E na próxima, com certeza, a Câmara contará com mais um médico, com o cardiologista Paulo Serra. Tenho certeza disso. Doutor Serra, falando em coração, quando se diz de coração, todo mundo fica meio preocupado, né? E tem aquele detalhe que às vezes a pessoa, já aconteceu comigo isso, tá com aquela dor assim, fala, nossa, o coração, parece que o coração tá meio doendo, parece que tá batendo, claro, né? Se parar de bater, adeus, né? Mas hoje, dentro da área do senhor, dentro da área de cardiologia, qual é o principal problema que pode ser causado a um dos principais órgãos do corpo humano, que é o coração? Uma das principais causas de morte e morbidade na cardiologia realmente é o infarto. E que dá para a gente prevenir muito os eventos cardiovasculares. Se a gente tratar uma hipertensão arterial de forma adequada, uma dislipidemia, que é a alteração de colesterol e triglicérides, diabetes, tabagismo, são fatores que a gente, hoje, com as medicações e os meios que a gente tem para o controle, dá para evitar muitos eventos e muitas mortalidades. É só ter mais seriedade em nós profissionais para atingir as metas que é estipulada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e o próprio cliente, o paciente nosso, também seguir as metas em que a gente estipula para eles e realmente fazer os controles adequados. Doutor Paulo, é até interessante, né, sobre o infarto, que é hoje uma das principais causas. O infarto ele vem decorrente de uma série de problemas, é claro, mas
Hoje, o que mais colabora para que a pessoa possa sofrer um infarto, segundo a população, é que o estresse, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu estou com um estresse tão grande, eu estou numa situação tão difícil que eu estou quase infartando. O estresse é mesmo o principal causador, doutor Serra? Ele é um dos fatores importantes, não o principal, mas um fator muito importante. Porque você com estresse, a gente libera uma substância chamada substâncias adrenérgicas, como a adrenalina, noradrenalina, e isso a longo prazo ocasiona um dano dentro do coração, no músculo do coração, nas artérias do coronárias, e isso levando a eventos cardiovasculares. Não só problema cardíaco, mas o derrame, que o pessoal fala que é o AVC, acidente vascular cerebral. Nós já temos aqui a primeira pergunta que foi enviada para o nosso internauta. Eu quero agradecer os internautas que estão participando conosco e que já enviaram as suas perguntas para que nós possamos fazer ao nosso entrevistado. Eu estou falando aqui hoje com o Dr. Paulo Serra, médico cardiologista e, diga-se de passagem, um brilhante profissional e que entende muito desta área que é a cardiologia. Mas uma das perguntas que já está aqui para nós fazermos vem aqui da Valdete Almeida. Ela mora no bairro Jardim Chapadão. E ela pergunta o seguinte: o excesso de trabalho pode causar um infarto? Bom dia, Valdete. O excesso de trabalho não tem nenhuma pesquisa grande no ponto em que falar que aumenta a incidência de infarto. Se o seu trabalho você faz com prazer, não te estressa tanto, foi o que a gente comentou sobre estresse, isso não vai fazer mal. O trabalho não mata ninguém. O que vai matar, o que vai dar problema é justamente o estresse. Se aquele serviço está te estressando e você não está aguentando trabalhar lá, não sente prazer estar no trabalho, muda do serviço. O trabalho não mata. Agora, o que mata é a situação dentro do trabalho. Muito bem. Nós temos mais perguntas, podemos fazer, né, doutor? Aqui, essa pergunta é do Carlos Alberto da Silva, ele é do bairro Paulicéia. Ele pergunta o seguinte: infarto e infarte são as mesmas coisas? Aí é mais o português, né, que você está usando. Na verdade, é infarto agudo do miocárdio, né? O que é? Você tem uma obstrução da artéria coronária, que é a artéria que irriga os músculos cardíacos, ela obstrui ou por um coágulo ou uma placa de colesterol e cálcio, ela tem aquela obstrução e isso caracteriza o infarto. Então, deixa de passar o sangue ali, aquela região vai sofrer uma necrose, que vai ser morte do músculo, por isso que a pessoa infartada, ela tem prioridade no atendimento e quanto mais rápido o atendimento, menor sequela e maior a chance de você salvar a vida dele. Muito bem, o senhor falou aí sobre essa necrose que é causada no músculo. Para o telespectador que nos assiste nesse momento, eu gostaria que o Dr. Paulo explicasse o que é uma necrose, porque às vezes a pessoa apontado uma enfermidade, um problema, né, de saúde, e às vezes o médico fala assim: olha, nós estamos com uma necrose em tal lugar, em tal veia, em tal músculo. A necrose, doutor, o que é, resumidamente, uma necrose e o porquê dela surgir, às vezes, em algum órgão do corpo? Embora a área do senhor seja cardiologia, mas ela pode surgir em qualquer área do corpo humano. A palavra necrose, como um todo, para o leigo entender, o que acontece? Você tem um suprimento sanguíneo, uma região, num tecido, ou na pele, ou no músculo, ou qualquer outro órgão, e aquela região não está passando sangue adequado. Ali, quando você obstrui ela e não chega o sangue, não vai chegar a glicose, não vai chegar o oxigênio ali, as células começam a morrer e caracteriza assim a necrose do tecido onde está localizada aquela obstrução na artéria que está levando sangue. Doutor Paulo Serra, aproveitando nessa explicação do senhor, dentro do infarto, nós temos, dentro da área de cardiologia, nós temos o infarto e temos o AVC. O AVC que é causado e em alguns casos ele deixa aí algumas sequelas. A pessoa que sofre ou que ele percebe o AVC, porque o AVC, a minha saudosa mãe, ela teve AVC. E nós só percebemos quando nós observamos que algumas coisas nela não começou a ficar bem. Ela perdeu um pouco o sentido, a fala começou a ficar com um pouco de dificuldade de ser entendida. O AVC, ele já vem da causa do infarto, ele seria um aviso para o infarto ou não tem a ver o AVC e o infarto?
Existe uma correlação muito grande do AVC e do infarto, porque os dois vêm de origem vascular. Todo mundo que já teve um AVC, esse cliente, esse paciente que teve o AVC, ele é considerado de alto risco, porque ele já tem um problema vascular que ocasionou aquele derrame. Sim. E quando nós temos um problema vascular, ele não é localizado. Isso nós sabemos, já fizemos vários estudos mostrando que quando você tem uma patologia vascular em alguma região, se você procurar, você acha em outros lugares, só que com menor ou maior intensidade. Então, paciente que teve um infarto, esse é de alto risco e poderá um risco maior para ter um AVC. E vice-versa. Aquele que teve um AVC, ele tem um problema vascular, então ele teve um acidente vascular, esse também é considerado de alto risco para um infarto, como uma doença. Então a gente engloba hoje doenças cardiovasculares como um todo, que pega o coração, o cérebro e toda a parte vascular que existe. Tanto uma pessoa que tem um problema vascular periférico também é considerado de alto risco, porque ela engloba no problema cardiovascular como um todo. Que a doença aterosclerótica, ela é disseminada. Então, quando você tem um infarto, você está vendo apenas no coração. Mas se você procurar na carótida, procurar nas artérias do braço, do membro, ele deve ter alguma placa, alguma coisa ali. Não de grande intensidade, mas que deve estar ali no começo e que tem que ser tratada. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui, essa pergunta vem da Suzana Santos, ela mora no bairro Santa Terezinha, e ela pergunta o seguinte: a arritmia cardíaca, ela pode levar a óbito em pouco tempo ou em poucas horas? Boa pergunta, Suzana, né? Suzana. Bom dia, Suzana. Boa pergunta. A arritmia hoje está no auge, porque muitos falam de morte súbita, o atleta morreu no campo, né? Teve uma arritmia, morreu. As arritmias, 80% a 90% delas, geralmente não são nada. Você consegue ter um controle clínico medicamentoso. Em torno de 15% a 20% existem umas arritmias que elas são graves, precisam ser tratadas com medicação. Outras precisam ser tratadas cirurgicamente, que são através de um cateterismo que chama ablação. E outras que levam à morte súbita, que são patologias que, infelizmente, o cliente ele chega com aquela morte súbita, você vai detectar, ele tinha uma patologia lá que não foi detectada. Então a arritmia tem que ser bem caracterizada e qual tipo, não entrar em desespero, porque a grande maioria que a gente pega, que a gente fez uma pesquisa, 85% daqueles que vêm com arritmia são benignas e a maioria não precisa nem de medicação. Mas esses 15% a 20% tem que ter um diagnóstico preciso para evitar justamente a morte súbita. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que é até assim, é uma pergunta que, é claro que a morte, né, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, mas Deus já deixou a medicina justamente para isso, para fazer o que pode chegar até um ponto, vamos dizer assim, como foi o caso da minha mãe, quando eu sempre agradeço muito a Deus e agradeço ao competente médico Ari Pedroso Júnior, doutor Ari, que quando ele fez o que ele pôde para salvar a minha mãe. E chegou num momento que ele falou: olha, Marcelo, daqui para frente é só Deus. E foi a vontade de Deus que ela partisse. Eu entendo assim, como cristão que sou. Mas por que acontece? Um jogador de futebol, por exemplo, porque às vezes acontece assim, a pessoa fala assim: poxa, você é uma pessoa que não faz nada, você é uma pessoa que não pratica um esporte, que não anda, que não faz uma caminhada, que não pratica um exercício, e você logo vai sofrer um infarto e vai morrer, né? Porque está ali sem procurar de fazer alguma atividade. Mas como se explica um jogador de futebol, por exemplo, eu vou pegar o jogador de futebol, que são as causas mais constantes, que treina, que joga, que está sempre correndo, sempre se cuidando, e de repente ele está jogando futebol, dá aquela parada cardíaca e ele morre. Existe uma explicação para isso? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para os nossos comerciais. Você que está assistindo, aguarde aí, que depois deste comercial o Dr. Paulo Serra vai responder esta pergunta, que até eu penso que é um pouco difícil, mas ele entende, ele vai responder. Nós voltamos já. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você que nos assiste neste momento, você pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. O MSN Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. Nosso e-mail opiniãoagora@p1noticias.com. facebook.com/opinião agora é a nossa página no Face. E o nosso portal de notícias www.p1noticias.com. Você pode participar conosco também através do nosso telefone 33020271. Você que nos assiste via internet nas cidades vizinhas onde a sua área de telefone não é o 19, você precisa antes colocar o 19 33020271. Nós acabamos de coletar aqui pela a fonte do portal de notícias do Hotmail, onde fala sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI acaba de anunciar nesta segunda-feira a sua renúncia ao cargo maior da religiosidade no mundo, não só no Brasil, no mundo. O Papa Bento XVI, por motivo da sua idade, o Papa completou 85 anos e a idade acaba aí deixando a saúde um pouco abalada, acaba causando aí o cansaço. E o Papa Bento XVI, dia 28 de fevereiro, ele renuncia ao seu cargo como Papa no mundo, né? Então, nós lamentamos aí, mas também deixamos aqui registrado que é importante isso. A pessoa, quando ela se sente já no momento de que ela deve se afastar das suas funções e considerar a sua idade, considerar a sua saúde, e ele afastar das suas funções, ele sai aí com bravura de heroísmo, como está deixando o cargo o Papa Bento XVI. Está renunciando ao seu pontifício. No dia 28 de fevereiro é o último dia em que o Papa Bento XVI fica aí no comando da Igreja Católica, fica aí no comando da parte religiosa católica a nível internacional. Eu estou conversando com o cardiologista Paulo Serra e antes de nós irmos para o terceiro bloco deste programa, eu fiz uma pergunta a ele, uma pergunta bastante complicada, mas que é uma curiosidade que eu tenho e que você, telespectador, também tem. Um jogador de futebol, ele pode treinar, ele corre, ele joga, ele treina aí 24 horas por dia, ele tem uma alimentação adequada, balanceada, e quando nós menos esperamos, ele está no campo, jogando seu futebol, praticando seu esporte, e de repente ele sofre uma parada cardíaca e vem a óbito em pleno campo de futebol, como já aconteceu com muitos. Dr. Paulo Serra, como se explica esta situação? É uma dúvida bem interessante dos ouvintes aí sua a respeito das mortes súbitas nos atletas, né? Primeiro ponto que a gente pensa quando tem uma morte súbita é um diagnóstico que não foi feito naquele atleta por vários motivos. Às vezes não foi uma pesquisa tão intensa e levou a essa morte súbita. Outra posição, mesmo com toda a tecnologia, a gente sabe que a medicina é uma ciência biológica, né, uma ciência exata, existe margens que você não consegue chegar ao diagnóstico, passa despercebido. Você pode estar aqui em Piracicaba, no Einstein, em Cleveland, em qualquer lugar, e não tem um método que vai dar 100% de diagnóstico para você, que você vai ter um risco de morte súbita ou não. Um terceiro ponto é as doenças genéticas que predispõem às cardiopatias que levam-se um risco maior de morte súbita. Como você tem uma síndrome de Brugada, que são uma doença cardíaca, em um eletro simples você consegue detectar, e isso você contraindica qualquer esforço físico, qualquer atividade competitiva. Uma displasia do ventrículo direito, que é uma alteração do lado direito do coração, ela é ritmogênica e também predispõe como outras patologias. Então, às vezes, um simples exame, que muitas vezes as pessoas falam, o eletro não serve para nada. Ele não serve para aquele que não sabe avaliar um eletro. Mas para quem sabe avaliar o eletro passa muitas informações e é um ponto de partida que a gente faz para outras investigações, para exames mais minuciosos. Então, uma investigação criteriosa, bem feita, você minimiza, você não vai afastar totalmente, mas você vai minimizar os acontecimentos. E serve um parênteses aí só,
para alertar, o principal é o diagnóstico precoce e realmente fazer com precisão, e todos os estádios, todos os locais em que tem aglomerado de pessoas, que tem riscos, eu acho que a população já está ciente desses riscos e todos os nossos administradores desses locais têm que colocar o desfibrilador, tem que ter médicos gabaritados para dar um atendimento, porque a gente sabe que nos cursos de emergência, quanto mais precoce você atingir aquele paciente e tentar reverter aquela parada, a chance sua é muito maior. Cada minuto que passa numa parada cardíaca, você tem em torno de 10% a menos de chance de reverter o quadro ou não deixar com sequela. Então, se você passar aí mais de 10 minutos, 20 minutos, a chance sua vai diminuindo, levando ao óbito ou deixando sequela. Então, o que precisa é conscientizar todos os locais, shopping center, estádios, qualquer outros locais, tem que ter desfibrilador à vista e pessoas habilitadas para mexer naquele aparelho, porque você vai salvar a vida. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui, doutor, que vem da Regina Fac, aqui do bairro Centro. Ela pergunta o seguinte: dentro da área cardiológica, as válvulas cardíacas no coração, o que vem a ser? As válvulas cardíacas, no coração a gente tem, o coração ele é dividido, lado direito e lado esquerdo, e tem 4 compartimentos. A parte de cima, que é chamado átrio, né, e a parte de baixo, que é o ventrículo. Os átrios funcionam como um recipiente para receber o sangue, ele recebe o sangue e entre o compartimento do átrio e o ventrículo existe uma válvula. Para que serve aquela válvula? Quando ele está enchendo a parte de cima, a válvula está fechada e a parte de baixo ela bombeou para as artérias para mandar o sangue para os tecidos. Então ele age em sincronia. A válvula, quando ele enche o átrio, ela abre a válvula e isso está vazio, a parte de baixo, que é o ventrículo, ele enche o ventrículo e depois ele fecha a válvula para não dar o retorno de sangue. Ele tem um fluxo direcionado. Se você não tiver essa válvula, a hora que você imagina uma bexiga que você aperta em cima e embaixo, se você não colocar uma válvula para conter o refluxo dela, ele vai ficar indo e voltando aquele fluxo. Sim. E não é eficiente o fluxo direcionado. Então a válvula, em primeiras situações, ela serve para direcionar esse fluxo e organizar esse sincronismo da parte de cima e da parte de baixo do coração. Então, perfeito, quando você bombeia de um lado, ele está relaxado e vice-versa. E a válvula vai abrindo e fechando. Essas patologias da válvula, uma das patologias mais importantes é a febre reumática, que é acometida na infância e que dá uma disfunção dessa válvula e que leva muitas vezes a uma troca de válvula, uma cirurgia cardíaca. Sim. E existem as válvulas congênitas, que já nascem com problemas. Essas válvulas têm que ser acompanhadas e uma grande maioria delas também pode levar à cirurgia cardíaca, mas também tem uma parte delas que você tem essa disfunção da válvula, evolui muito bem e você não morre dela. E doutor, e quando uma dessas válvulas falha, vamos dizer assim, ou ela fica aí, se eu estiver errado me corrija, ela fica, vamos dizer, necrosada, é quando se coloca o marca-passo, seria isso? Não. Ou não tem nada a ver? Não. O marca-passo... O marca-passo já é uma outra função. Outra função. Sim. A válvula, ela é uma parte anatômica. Eu vou interrompê-lo só um minutinho. Eu estou fazendo essa pergunta porque nós conhecemos diversas pessoas que falam assim, olha, eu estou usando o marca-passo, ou eu precisei colocar um marca-passo. Agora você vai saber qual é realmente a função do marca-passo. Que todo mundo pensa que assim, o marca-passo é justamente para substituir o coração, mas na realidade não seria isso. Não. Na realidade, assim, o coração, se você pensar, a gente fizer uma analogia, numa casa, né? Então você tem os tijolos, você tem a hidráulica e tem os fios elétricos, né? Então você vem o fio elétrico, vem do poste e depois ele é distribuído para casa, para os quartos, para o banheiro, para o chuveiro, para toda a parte. O coração, ele é muito parecido. Então, se a gente pegar o músculo cardíaco, é como se fosse os tijolos das paredes da nossa casa. As artérias que irrigam o coração, elas seriam toda a parte tubular, toda a parte hidráulica. Sim. E essa parte elétrica é o sistema de condução, onde age o marca-passo aí. Então o marca-passo nada mais é que um estímulo elétrico no coração.
Ele é uma fonte elétrica que ele vai auxiliar você, se o seu coração estiver batendo muito lento, se ele estiver parando, tiver um bloqueio no sistema de condução, nesse sistema que passa essa fiação no coração, você coloca um marca-passo para ele reorganizar e voltar ao funcionamento do coração adequado. É como se estivesse faltando energia elétrica dentro do seu coração. Você põe aquele marca-passo, que nada mais é um computador com uma bateria, que dura anos e anos, e ele vai sincronizar essa batida cardíaca e não vai deixar ele parar de bater ou bater lentamente, que muitas vezes os primeiros sintomas, esses sinais que você necessita de um marca-passo, são desmaios, são tonturas, mal-estar, e a frequência cardíaca, o pulso seu está lá embaixo, em torno de 30, 28. Correto. Porque eu estou vendo o senhor falar, né? E a gente fica ali, né? O olho até brilha, porque que assunto gostoso, interessante de saber o que é o coração. Claro, o corpo é composto de inúmeros órgãos, membros, mas o coração é algo fantástico. E dentro deste assunto, doutor, quando se constata a morte cerebral de um paciente, e aí o médico diz assim, olha, ele está com morte cerebral, mas o coração continua funcionando, nós vamos ter que aguardar, e às vezes a pessoa fica ali dias com morte cerebral e o coração funcionando. Qual é o momento em que aquele corpo, doutor, ele constata o óbito do coração, a parada do coração, para que ele possa ser sepultado? Porque o cérebro está morto, morreu o cérebro, acabou, e o coração continua batendo. É outro detalhe importante e curioso de saber como isso daí acontece, doutor Serra. O coração, ele é um órgão, de certa forma, independente e sofre influências, tanto metabólicas, pressóricas e até estímulos nervosos, como da parte central, né? Quando você tem a morte cerebral, aquele estímulo, ele começa a diminuir dentro do coração. Mas o coração a gente chama de sincício funcional. O que é? Por si só, ele reorganiza as batidas cardíacas e vai batendo de novo e a frequência cardíaca vai permanecendo. Um estímulo dentro do coração, ele passa de uma célula para outra, ele mesmo, quando ele está passando, estimulando a outra célula, ele já faz um feedback para reestimular a outra célula para começar um novo batido. Então, ele tem o autoestímulo dele. Por isso que você tem a morte cerebral e ele continua batendo, se o seu coração é bom. Doutor, pode-se dizer que ele é independente, ele é um órgão independente ou não? No bom sentido, por exemplo, o cérebro tem a função dele, o coração tem a dele, mas ele seria um órgão independente pelo fato do cérebro morrer e ele continuar funcionando ou não? Ele tem uma independência entre aspas, né? Isso, entre aspas. Então, essa independência dele ainda funciona se o seu coração é bom, porque ele sabe analisar, o coração é um órgão inteligente, porque ele sabe analisar a concentração de CO2 que você tem, se ele necessita aumentar a frequência cardíaca ou não, a concentração de metabólitos, da glicose, do gasto energético, se ele precisa uma demanda ou não. O que é isso? Traduzindo na parte mais popular. Você, quando está em repouso, sua frequência cardíaca, ela está num basal em torno de 70, 80, até 90, um pouco mais, um pouco menos. Quando você faz uma corrida, o seu coração ele acelera. Ele não precisa você mandar ele, vamos acelerar que eu estou correndo. Correto. Então, pela própria metabolismo seu, pelos vários receptores, ele tem um estímulo dentro do coração que ele faz com que ele aumente aquela frequência cardíaca e aumenta o débito cardíaco. E quando a pessoa para de correr... Ele vai retornando... Quanto tempo ele tem para ele voltar, vamos dizer assim, voltar ao normal, doutor Paulo? Isso varia do seu condicionamento físico. Sim. Né? Em torno de 4 a 5 minutos ele deve estar em repouso basal seu. Agora, se você está descondicionado, você leva um tempo maior para chegar. Que coisa fantástica que é o coração, né? É só Deus. Só Deus, exatamente. É um assunto que nós podemos, é um assunto que nós podemos falar aqui o dia todo, porque é muito curioso. O que tem de perguntas aqui é que o tempo nosso não vai dar. Mas o que tem de perguntas aqui sobre o coração, mas uma delas, doutor, inclusive tem perguntas aqui sobre alguns mitos também, quero ver se dá tempo do senhor responder, mas uma delas pergunta o seguinte: cateterismo e angioplastia são justamente os últimos recursos para que possa recuperar o coração? Essa pergunta ela vem da Dalva Fidel, ela é de lá do bairro Jardim Glória, já ia falar Jardim da Glória, Jardim Glória. A Dalva pergunta isso. Bom dia, Dalva. O cateterismo, ele é um exame diagnóstico, em primeiro lugar. Ele não é um
um tratamento. Então a gente diferencia angioplastia e cateterismo. Os dois são procedimentos cirúrgicos, feitos numa sala especializada, por profissionais especializados, né? E que você vai entrar dentro da artéria e chegar no coração. Os dois procedimentos. A diferença do cateterismo é que você injeta só o contraste e vai ver se tem obstrução ou não. Então ele não vai tratar nada, ele vai dar um diagnóstico mais preciso das suas artérias coronárias. A angioplastia, ela é um complemento, é um passo à frente do cateterismo. Você faz o cateterismo, você tem uma obstrução dentro de uma das artérias, então vamos supor, você tem uma artéria que está com obstrução de 90%, 85%. Você passa o catéter na ponta dele, ele tem um balão e tem uma espiral que chama stent, que ela é fechadinha. Então a gente analisando um tubo, né? Você vem com um catéter, você chega na obstrução, você passa lá dentro, insufla aquele balão, você estoura aquela placa e quando você retorna o catéter, na ponta você tem o stent, que é uma espiralzinha, uma molinha. Você abre ela e ela mantém aquela artéria aberta, pérvia. Então você tratou uma obstrução. Então são duas situações diferentes. Uma é diagnóstico, outra é tratamento. Sim. Apesar de ser procedimentos invasivos e cirúrgicos. E não é a linha final como único tratamento. A gente tem que ter o respeito para os nossos cirurgiões cardíacos que também fazem cirurgias e não é através do cateterismo. Então existem procedimentos da hemodinâmica, que é a angioplastia, e aqueles mais complexos, que a hemodinâmica não consegue resolver, a cirurgia cardíaca ela resolve. Ela resolve. Que interessante, né? Cada coisa, para falando em outras linguagens, o Dr. Paulo Serra está dando uma aula do que é o coração, os cuidados que devemos ter com o coração e também como procede o cardiologista quando está cuidando daquela pessoa que está com aquele problema no coração, seja ele um problema grave ou não. Nós temos uma pergunta aqui, Dr. Paulo Serra. Essa pergunta é do Paulo Sérgio Ferreira e ele pergunta o seguinte: dentro da área do coração, o senhor como cardiologista, o Dr. Paulo Serra, quando está tratando um coração e lamentavelmente vem a óbito, qual é a primeira reação do senhor como médico, embora o senhor já esteja acostumado a trabalhar com o coração? É uma coisa assim, todo óbito para a gente sente. A gente é humano, a gente tem sentimento e principalmente aqueles pacientes que têm um vínculo com a gente, que tem um tratamento mais prolongado e a gente acaba perdendo. Então, todo óbito é óbito para qualquer um, né? Só que profissionalmente a gente não pode exteriorizar esse sentimento, a gente tem que manter firme, porque a gente é um profissional e exige que a gente passe informações, explique a situação de uma forma precisa. Porque se a gente deixar o sentimento cobrir a gente vai chorar na frente do paciente, vai chorar na frente dos familiares, porque o sentimento ele vem e a gente sente um aperto no peito, sente um aperto na garganta de determinadas horas, mas você tem que contornar e saber virar essa situação. Esse menino é um jornalista, né, doutor? Que ele está cobrindo uma matéria, né? E de repente, principalmente quando é uma matéria que se refere a alguma guerra, algum transtorno, né? E ele vê ali as pessoas às vezes até serem mortas e ele tem que segurar ali e a emoção, o choro, e não pode, ele tem que ser profissional. Assim é o caso dos médicos, em particular dizendo o doutor Paulo Serra. Doutor, nós somos frios, né, Marcelo? Sim, perfeitamente. Mas é que a gente tem sentimento a gente exato. tem que manter a postura e tem que ter firmeza naquele momento. Aí depois vai em casa e chora. Né? Aí ninguém tá, só o senhor e Deus e a família. Por aí você vê como sofre o médico, tá? Doutor Paulo, nós estamos nos minutos finais, faltam 3 minutos para nós terminarmos o programa, mas tem uma pergunta aqui, é da Maria Aparecida Vaz, ela é do bairro Jaraguá, e ela pergunta o seguinte: o que levou o doutor Paulo Serra com tantas, aqui ela está colocando com tantos caminhos dentro da medicina, mas seria aí, dentro da profissão médica, o que levou o senhor a optar por ser cardiologista? A cardiologia, antes de eu iniciar já a faculdade de medicina, eu sempre pensei na cardiologia eu sempre li a respeito de coração, um órgão complexo, um órgão maravilhoso, e quando eu entrei na faculdade, isso me fascinou mais ainda. Então, desde o primeiro ano de faculdade,
Eu direcionei muito para a parte de cardiologia, na aulas de fisiologia, biofísica, fui monitor, fui preceptor da parte de cardio. Então, assim, me levou foi fascinante a cardiologia. É o que você comentou agora há pouco sobre o coração. Sim. Ele é um órgão complexo e, assim, hoje a gente fala que não é apenas uma bomba. Além de função de bomba, ele é um órgão endócrino, ele libera substâncias endócrinas, hormônios que interagem, e sentimental, porque quando você não sente um aperto no coração. Sim. Ele não é o símbolo do amor. Então ele é um órgão maravilhoso, um órgão que eu sou suspeito para falar dele e que me fascina a todo momento, e vou aprendendo cada vez mais e investigando cada vez mais esse órgão, que é fascinante. Então isso me fascina. Doutor, que pena, nós estamos encerrando o programa, mas eu posso deixar aqui um convite para o senhor voltar e logo para falar mais sobre o coração? Vai ser um prazer. Essa máquina fascinante que é o coração. Mas antes de encerrar, antes do doutor Paulo deixar aqui as considerações finais dele, eu, Marcelo Oliveira, tenho uma curiosidade de fazer uma pergunta para um cardiologista e vou fazer a ele. Pergunta que eu já entrevistei outros cardiologistas e não tive coragem de fazer, mas agora eu vou fazer para o doutor Paulo. Eu me senti tão à vontade para falar com ele, para conversar, além do espírito que ele tem de alegria e que segue junto ao profissionalismo. Mas, doutor Paulo, a pessoa vai lá internado com um problema no coração. O senhor é o cardiologista. Quando o senhor vai fazer a cirurgia, que o senhor, vou falar uma linguagem bem popular, que o senhor abre a pessoa e que o senhor vê o órgão principal da pessoa. É claro que tudo está nas mãos de Deus, Deus coordena tudo, mas Ele dá esse poder para o homem, como dá a inteligência e o profissionalismo ao doutor Paulo Serra, de justamente cuidar do coração. Quando o senhor vê aquela máquina principal, vamos dizer assim, do corpo humano nas mãos do senhor, qual é o primeiro pensamento que o senhor tem? Olha, eu não sou cirurgião cardíaco. Sim. Já participei de cirurgias, inclusive até cirurgia do meu pai, que ele é operado. Sim. E entrei dentro da cirurgia. Quando você abre aquele tórax, você vê o coração bombeando, movimentando, aí você acredita realmente. Eu sou muito religioso e acredito que isso é só por Deus, que é Deus que dá tudo isso, uma máquina tão perfeita para ele funcionar daquela forma e manter a gente vivo. Ele é fascinante, é uma coisa divina. É coisa divina, não tem outra explicação. Se eu continuar aqui, eu vou acabar me emocionando, porque o assunto é muito gostoso. Você que está aí na sua casa, é diferente a emoção que você sente aqui, estar ao lado do médico e conversar com ele assim como estamos conversando. Mas, doutor, a sua mensagem final, principalmente para aqueles que ainda têm um coração bom e que têm que cuidar. A mensagem final aí a todos os ouvintes que estão nesse momento é que faça a prevenção para qualquer patologia, em específico a nossa cardiológica. Trate bem da sua hipertensão, trate bem do seu colesterol, seu diabetes, todas as patologias que o seu médico achar que você tiver alteração, trate e não finge que está sendo tratado. Existem as metas. A pressão arterial, se você está hipertenso, ela tem que baixar, tem que chegar na meta que foi padronizada pelo seu médico. O colesterol, porque isso vai prevenir eventos, sequelas e até mortalidade. Então preste bem atenção no seu médico, vá a consultas de rotina e faça a prevenção. É o melhor remédio. Tá aí, tá dado o recado para você. Então você que se preocupa, às vezes tem aquela dorzinha, você fica com aquele medo, né? Mas se eu for no médico, for problema no coração, melhor é você ir no médico. Se for problema no coração, você se cuidar, do que de repente, quando você menos esperar, você está aí, né, infartado e quando não, também em óbito. Então, vá no médico, consulte o seu cardiologista e procure se inteirar da sua saúde e da saúde do seu coração. Esse órgão fantástico que nós temos dentro de nós, que se chama coração. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos em nome da Rede Opinião, em nome do programa Opinião Agora, e já fica aqui acertado, já fica tratado o nosso próximo encontro para falar mais do coração. Eu que agradeço o convite de vocês, por toda a equipe aí que me recebeu muito bem. Vocês são muito simpáticos, muito competentes
E de coração mesmo agradeço essa oportunidade que vocês estão dando para a gente poder esclarecer alguns assuntos da saúde, que é muito importante a saúde. Então, um agradecimento de coração mesmo de vocês aí. E que estou disposto a, quando vocês precisarem aí, estou à disposição. Muito obrigado. Mais uma vez, tive a honra de conversar com o Dr. Paulo Serra, cardiologista. Ainda ficaram muitas perguntas para trás. Eu peço perdão, desculpa aos internautas que nós não respondemos as perguntas, mas ele vai voltar logo e vamos falar mais sobre o coração. E vamos falar também de um setor importante do hospital, o qual ele coordenou, que são as UTIs. No próximo encontro nós com o Dr. Paulo Serra, nós vamos abordar esse assunto, que algumas perguntas aqui ficaram. Eu fico por aqui, obrigado a você que esteve comigo até agora e nós voltamos amanhã. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.